Meu nome é Marcelo Rodrigues Caetano e hoje eu vou falar sobre conforto ambiental, sobre projetos com conforto ambiental, com foco em hospitais. A gente vai falar sobre um artigo, é o artigo do João Figueira Lima, Lelé, o conforto ambiental como principal norteador do projeto de arquitetura, né? O João Figueira Lima, o Lelé, é um arquiteto, né, que se tornou muito famoso por alguns projetos, a gente vai falar um pouquinho deles. O autor do artigo aqui é a Marielle Lukianchuk, da Universidade Estadual de Maringá, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, tá certo? Esse projeto ele trata é, de várias etapas, né, que são consideradas pelo projetista para a realização de projeto de arquitetura, tá certo? Então, o arquiteto ele deve escolher alguns caminhos para definir o seu conceito projetual e o João Figueira Lima, o Lelé, né, ele se tornou mundialmente conhecido por adotar o conforto ambiental, entre outros parâmetros importantes norteadores para o seu projeto. Tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o trabalho dele, tá? Foi tomado aqui como referência o trabalho dele em hospitais da rede Sara, né? Os hospitais da rede Sara são famosos aí no Brasil. Então, o João Figueira Lima ele fez um trabalho nos hospitais da rede Sara, né? São os projetos possuem diversas complexidades, né? E o objetivo era chegar em um edifício belo, técnico e ambiental, com resposta integrada aos diferentes problemas, tá certo? Então, vamos direto aqui já para a parte mais prática, né? Ao longo dos anos, o espaço hospitalar sofreu muitas transformações, caminhando para ambientes mais humanizados, né? E o surgimento da Rede Sara, com um projeto, né? Um partido arquitetônico que contraria estruturas dos hospitais fechados, né? Que eram comuns até a década de 60, representou uma grande evolução. Então, os espaços passaram a ser totalmente projetados para alcance da cura fisiológica e psicológica do ser humano, ou seja, espaços mais agradáveis, né, para ajudar na recuperação das pessoas. Então, nesse contexto, a evolução das estratégias de conforto, né, ela é muito interessante, e aqui a gente tem a questão do conforto ambiental, né, no desenvolvimento dos projetos para os hospitais, principalmente aqui de Salvador, que foi um dos primeiros edifícios da rede, e Rio de Janeiro, que foi o último edifício, né, que foi construído. Tá? Então, buscou-se interação com o terreno e o clima, né? Fazendo adequações de projeto, tá certo? Cuidando aqui da orientação solar e os ventos dominantes, né? Sendo considerados no projeto com maior conforto, tá? A inserção da edificação na vizinhança, né, no contexto urbano, aproveitando, né, características de cada localização, como aqui uma massa vegetativa, lagoas, né, criando ambientes agradáveis aqui para os pacientes, para os clientes do hospital, né, locais agradáveis, tá certo? A parte da cobertura também requereu uma atenção muito especial desses hospitais, né? Aqui ó, algum corte aqui de um dos projetos, né? Com a entrada aqui da camada de ar, né? A testeira para privilegiar, né? Muitos desses projetos foram desenvolvidos especificamente, né? Para cuidar dessas soluções, tá certo? Aqui ó, mais detalhes, né? De corte aqui do teto, tá certo? Outras fotos aqui, a gente pode ver o ambiente, né? Com iluminação natural, tá? E a presença do verde. As estratégias de insolação, o sol como norte do projeto, tá? O sol para privilegiar varandas, né? Para trazer uma iluminação agradável no ambiente, né? Contrastando aqui com a paisagem, com a natureza, né? O uso de vidro, né? E o uso de vidro precisa ser feito com muito cuidado por causa da questão do aquecimento. Então, você usa o vidro, mas também precisa privilegiar a ventilação, tá certo? Mais alguns detalhamentos aqui, né, de projetos, a parte de escadas, né? Aqui a gente tem o bloco de serviços gerais e os brises verticais, né, que foram adotados também aqui para contribuir aqui com a iluminação,
né, e a temperatura ao mesmo tempo, tá certo? Então, a gente tem aqui várias estratégias que foram utilizadas, né, para tornar o local agradável, confortável, né? Algumas imagens aqui de galerias, vai, pisos técnicos que também estão no contexto, né, para trazer esse conforto, sistema de aspersão de água, tá? Então, a gente tem muitos detalhes aqui, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a relevância, né, disso. Se tratam de projetos arquitetônicos para hospitais, né? Então, a gente considera isso muito relevante. A aplicação aqui nos hospitais é uma aplicação interessante que a gente pode encontrar no mercado, tá? E a relevância possui uma relevância muito grande, porque se trata de um arquiteto, né, muito famoso, muito conhecido internacionalmente, e ele sempre privilegiou as questões do conforto, né, aliado, claro, a questões estéticas, questões de uso, né? Então, o Lelé ele pode ser considerado um caso único na arquitetura brasileira e no mundo, né? E um estudo cronológico desses edifícios mostra que o conforto ambiental é o aspecto norteador, né, do projeto deles, buscando atender todos os requisitos, né? Mas com esse cuidado especial, né? Ele trabalhou muito com peças produzidas industrialmente, né? Numa época que isso ainda não era tão comum, ok? Então, fico por aqui, um abraço e fui.